Boa tarde, bem-vindos à 17ª live do Pessoal Osório. A live de hoje é Proteção Animal, os reflexos do cotidiano no município, né? Nós vamos falar aí sobre essa relação desarmônica do ser humano com os demais animais, né? Que é uma das causas de surgimentos por exemplo, como do novo coronavírus, né? Essa destruição dos habitats, a caça do comércio e o comércio ilegal de animais selvagens, enjaulamento, a indústria agroalimentar, o agronegócio são causas desse cenário. E nesse exato momento, né, é expresso pelas queimadas criminosas no Pantanal, Cerrado e Amazônia, que precisam ser apontados e superados na construção de uma nova sociedade, né, e essa relação com os demais animais. E quando se trata de animais domésticos, a problemática é a mesma, pois o capitalismo, além de transformá-los em mercadoria, também os coloca como seres descartáveis a qualquer momento. Se antes da pandemia já era uma realidade, se agravou durante a pandemia, né, o aumento do número de animais domésticos abandonados, seja pela crise social, pela desinformação e fake news, né, do medo de que cães e gatos transmitam o novo coronavírus, ou pela mudança de vida causada pela pandemia. Né, isso tem levado a muitos donos de animais, né, a se desfazer, né, dos outrora seus melhores amigos. O cenário é confirmado por organizações governamentais e pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, expresso em um aumento maior que 50% dos casos. Em Osório, no litoral norte, também se vivencia isso, e há também um elemento sazonal no abandono, pois acontece no período de veraneio, quando muitas famílias entram em férias e também entram em férias dos seus animais domésticos. E vêm aqui para a praia abandonar, principalmente ali na Estrada do Mar, a gente recebe uma quantidade enorme de animais abandonados, né, durante o verão. Hoje nós vamos conversar com a Eliane Carmanim Lima, socióloga e ativista da causa animal, fundadora do Núcleo Ecoanimalista do PSOL Rio Grande do Sul e pré-vereadora. É pré-vereadora por Porto Alegre? Porto Alegre, isso. E também vamos falar com a Vitória da Silva Oliveira, estudante e protetora da causa animal, e o Antônio Leite Ruas Neto, biólogo, médico veterinário, mestre em parasitologia por Liverpool, doutor em biociências da PUC, sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde, professor adjunto da UERGS nos cursos de bacharelado em administração e gestão ambiental, participante da setorial ecossocialista do PSOL, criador da linha de debates Perspectiva Ecológica, e a mediação, então, será feita por mim. Eu sou a Michele de Souza, vocês já conhecem, né? Eu sou trabalhadora, sou graduada em História, especialista em Sociologia, sou feminista, LGBT, protetora da causa animal, estou presidenta do PSOL Osório e pré-candidata a vereadora por Osório. Hoje, então, nós temos aqui, né, um debate muito especial para mim, porque é uma coisa que eu venho lutando há muitos anos, né? Já tenho uma longa lista aí de animais resgatados, inclusive eu tenho 8 cães em casa, frutos desses resgates, né? E só parou aqui nos 8 por enquanto. Então eu vou pedir que o pessoal sente em casa, chegue mais, vamos juntos para essa discussão, vamos aprender com pessoas aqui de fora do município, com pessoas de dentro do município também, como é o caso da Vitória, para a gente debater esse assunto. Primeiramente, eu vou pedir para que cada um se apresente, né? O que faz, a sua relação com o tema, onde trabalha, onde atua, né? Vocês têm aí algum tempo para falar. Eu vou pedir para Eliane se apresentar primeiro, se for possível. Tá bom. Bom, então, a minha inserção nesse tema começa
há muito tempo, quando eu me dei conta da questão e resolvi ficar, na ocasião, vegetariana pelos animais, tá? Em 1987, quando o tema não era comum, né? A gente era visto com estranheza. Mais tarde, nem existiam as redes sociais, tá? Quando muito um restaurante vegetariano aqui em Porto Alegre, que era a Macro. E depois começou a aparecer esse movimento nas redes sociais, muito sutilmente, mas sempre com estranheza. Num primeiro momento eu era psicóloga, depois fui para ciências sociais, e quando começou esse movimento nas redes sociais, eu passei a militar. Tanto assim, eu vinha antes dos direitos humanos, porque isso era aceitável naquela ocasião, né? Eu fazia parte da Anistia Internacional, que talvez muita gente hoje em dia nem conheça, porque a Anistia Internacional já não tem tanto poder simbólico quanto tinha no meu tempo. E aí a gente começou a se organizar, a questionar principalmente o mercado, porque não existiam produtos veganos, tá? Quando a gente, aliás, a palavra vegano, ela não era vulgarizada na língua portuguesa, quando muito vegan em inglês. E eu comecei ao mesmo tempo a militar tanto nas questões ambientais quanto animais. Eu fazia parte da Colmeia, que é outra instituição, outra organização que não existe mais, tá? Cooperativa Ecológica Colmeia, como ela era antigamente. Essas 3 pautas, nenhuma delas eu abandonei, tá? Só que, à medida em que a sociedade pôde se modificar, eu pude me dedicar mais a essa que passou a ser um pouco mais aceita, que é a pauta dos direitos animais contra a exploração animal, não só contra a morte de animais, mas contra a exploração animal. Gostaria de fazer um gancho, né? A última pesquisa do IBOP, ela anuncia que hoje no Brasil são em torno de 30 milhões de vegetarianos. Esse é um movimento, há uma mudança cultural desde 1977 até hoje, muito visível, muito grande, na direção de uma mudança nessa relação humano-animal, né? Ou humanos com as demais espécies. Nem vou adentrar no debate que vai entrar depois, né? Mas dentro disso eu criei um cadastro VEG para os vegetarianos e veganos se apresentarem, fiz algumas ações jurídicas, né, tentando modificar algumas situações de crueldade e dentro do que a lei permite. Como eu já sou mais antiga nessa causa, eu nem vou continuar porque eu gastaria mais tempo, mas é mais ou menos isso. Por isso que eu me apresento atualmente como ativista de defesa dos direitos animais, incluindo nessa defesa os animais que não têm esse apelo tão grande que tem mais amplamente alguns animais em sua defesa, tá? Que a gente se comove bastante culturalmente, né? Eu não faço esse juízo de valores. A gente se comove com facilidade com os cães, gatos, cavalos, excluindo outros seres sencientes ou não, e os trata como bens dos quais a gente pode fazer o que bem entende, quer sofram ou não, e no nosso caso, como fonte de lucro para poucas pessoas. Começaria por aí. Perfeito, então. Antônio? Falta som. Nessa parte de apresentação, Michele, eu vou tentar, assim, né, ser sintético, né? Eu agradeço primeiro o convite de vocês, né, do PSOL Osório, o PSOL Litoral Norte, né, que é como, né, o núcleo se constituiu, e trazendo esse tema super importante, né? Daqui a pouquinho eu vou retomar algumas questões que tu falou, Michele. E também gostaria de saudar, né, a presença e a possibilidade de estar conversando contigo, com a Vitória e com a Eliane. Bem, a minha formação é como biólogo, já há bastante tempo. Eu tenho, enfim, né, bastante tempo de estrada aí depois de formado, mas eu fiz ciências biológicas, depois tenho formação como veterinário também,
Posteriormente, eu fiz mestrado em parasitologia, como tu estava falando, né, em Liverpool, Inglaterra, e depois doutorado na PUC em biociências. Nos dois casos, a minha abordagem foi sobre questões que envolvem, né, enfim, os demais animais em diferentes situações, mais voltado, né, para relações desarmônicas que envolvem a questão da saúde. Eu sou sanitarista aposentado da Secretaria Estadual da Saúde, né, como tu falou, Michel, já faz alguns anos, não muitos, né. Eu trabalhava na Escola de Saúde Pública, por último. E desde 2004, com uma breve saída, depois um retorno em 2008, eu sou professor da UERGS, nos cursos, né, de Administração e Gestão Ambiental, onde eu tenho sempre um conjunto de disciplinas, né, na UERGS a gente dá muita aula, mas eu tenho algumas disciplinas que foi possível, né, inclusive desenvolver projetos, né, e avançar um pouco mais no trabalho, inclusive comunitário, como são as disciplinas de saúde coletiva, manejo de fauna, enfim, né, e outras que possibilitaram, enfim, né, até aprofundar essas questões que a gente vai conversar bastante aqui hoje, né. Eu falo de um ponto de vista ecológico, né. Eu vejo, por exemplo, né, um crime ecológico inacreditável. Quando hoje no mundo a gente tem um compromisso necessário de reduzir emissões, de evitar que a temperatura média do planeta ultrapasse 1,5 graus, nós vemos essas queimadas horrendas o ano passado na Amazônia, este ano no Pantanal. Eu tenho aqui dados que dizem que 3 milhões de hectares foram queimados, gurias. Uma coisa inacreditável, uma emissão violenta de material particulado, de monóxido de carbono, agravando a situação da pandemia provocada pelo Covid-19. Eu tenho outro dado aqui que diz que 20% dos mamíferos, a biodiversidade do Pantanal é fantástica, 20% dos mamíferos foram afetados, a gente não sabe em que grau, milhares de animais, aí considerando cada indivíduo, foram calcinados. Então, isso é um crime inafiançável, é um crime inacreditável, e é importante a gente começar esse debate colocando essa questão de criminalidade, de agressão ecológica e de agressão num ponto que a gente vai chegar, que é o respeito pelas outras espécies animais. Eu falo do ponto de vista da nossa animalidade. Os humanos são animais. A gente convive com outros animais. Então, assim, nós temos que avançar na questão do reconhecimento da importância desses outros animais na convivência conosco, inclusive na cidade, que é um ponto que eu vou retomar depois, Michel, no respeito, na admiração e fazendo todo o possível para o cuidado adequado para esses animais. E a gente vê aí essa agressão, esse crime incrível, negado pelo governo atual, que é um desgoverno completo. É realmente uma vergonha para nós, desse governo Bolsonaro. E isso para colocar o quê? Para expandir, e aí eu concluo essa primeira parte, expandir a pecuária. Alguém poderia pensar, tá, mas a pecuária é gado. Gado são animais. Vocês não deveriam estar protegendo os animais? Acontece que essa é uma concepção equivocada. Essa pecuária é profundamente antiecológica. Ela gera emissões, ela é responsável por grande parte do problema planetário. Além disso, ela induz as queimadas para aumentar a área de pastoreio, de pastejo. Então, assim, é uma série de questões que vão se encaixando e tornando pior a situação. Então, assim, é importante colocar isso. Essa pecuária no Pantanal, na Amazônia, é totalmente antiecológico. Nós temos que ser contra esse tipo, né, de produção supostamente de alimento, na verdade é uma commodity. Então, é importante colocar essas questões, além de ser profundamente esgotador de água. Hoje, no Pantanal, a grande ameaça é não ter água, porque, assim, a seca provocada pela queimada vai diminuir a água e vai causar mais mortes de animais ainda. Então, eu vou parar por aqui, porque nas próximas possibilidades, Michele, a teu critério,
Eu quero falar mais assim do espaço urbano, que é onde a gente, né, vai colocar mais questões sobre os animais domésticos e assim, qual deveria ser, enfim, né, a nossa posição, nossa postura com relação a esta fauna doméstica. Obrigado. Perfeito, Antônio, perfeito. Vitória. Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre um assunto tão necessário, tão importante, tão pouco trazido, né, para a nossa realidade. Eu sou a Vitória, eu tenho 19 anos, eu sou estudante do 3º ano de ensino médio da Escola Estadual Rural. E eu cresci no meio rural, então eu sempre tive muito afeto por todos os tipos de animais, sem específico. E com a minha mudança do meio rural para o meio urbano, começaram os questionamentos, né? Se a gente cuidava e gostava tanto de alguns, por que a gente estava se alimentando de outros? E então, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu comecei o meu processo de transição para o vegetarianismo. Aos 14, já inserida aqui no meio urbano, eu comecei a procurar referências de ONGs, de protetoras, para começar a me engajar na causa. Isso foi em 2015. Então, há 5 anos eu venho atuando no município de Osório como protetora da causa animal, junto de outras colegas maravilhosas. E a nossa luta aqui, ela é constante, até porque Osório está no meio de campo, né, entre a região metropolitana e a praia. Então, acaba sendo um ponto de desova muito forte. Então, a gente está aí há 5 anos já. Como vocês podem ver, a minha casa é toda adaptada para eles. E se vocês verem algum gato, alguma coisa passando aqui, não reparem. A minha casa é assim. Atualmente, eu tenho 10 animais aqui comigo. E a gente atua resgatando, reabilitando, correndo atrás de fundos, para tentar acolher um pouco desses animais e tentar diminuir o processo, assim, porque o Estado não dá conta, né, como um todo. Então, a gente tenta como protetor, porque na verdade nós somos protetoras independentes, né, e nós como protetoras, a gente tenta chegar onde o Estado não chega. E eu acho que basicamente por agora é isso. Então, muito obrigada. Perfeito, Vitória. Então, pessoal, vamos passar então para a nossa segunda parte aqui. Eu queria pedir que vocês fizessem uma análise da conjuntura atual, no geral, né, da causa animal, dessas lutas. Oi. Michele está sem conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então vamos de novo. Essa relação a serviço do agronegócio, braço do capitalismo brasileiro, né? Que podemos fazer um gancho com o que o Antônio acabou de falar, né? Que muitas vezes a gente fica super sensibilizado, né, com o que está acontecendo com as oncinhas, né, e outros animais super vulneráveis, super indefesos, que a gente até pode salvar uma que outra onça com células tronco, vou falar, é terrível, e outras formas de tratamento, mas a gente não só está acabando com os indivíduos, como essas onças que estão em tratamento, como a casa delas, né, Antônio? O Antônio, que é veterinário, sabe, porque as onças vitimadas pelos incêndios atualmente, elas precisam de muita área, muita casa para viver, e a gente está tocando fogo, né? E de alguma forma, muitos de nós somos direta ou indiretamente responsáveis pelo que está acontecendo com o Cerrado, com o Pantanal e com a Amazônia. Vou deixar agora com a Michele, que já Voltei. Minha conexão tá instável hoje aqui. Então, eu acho até que a Eliane já estava fazendo aí um apanhado geral, mas o questionamento aqui nessa nossa segunda parte é, né,
vou pedir para vocês fazerem uma análise da conjuntura atual geral da causa animal, antes e durante a pandemia, né? Essa questão dos animais como mercadoria também. Pedir para a Eliane explicar os conceitos relacionados, né, à proteção, direitos animais. Então, eu acho que a Eliane já estava falando, acho que ela pode continuar, então. Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva, assim, eu sei que o pessoal, nós somos ligados ao PSOL com um mote de esquerda, com um mote socialista, mas não esqueçam que eu também sou socióloga e, infelizmente, a nossa relação com os demais animais, sejam os que eu chamo de consumo, né, aqueles que a gente come, que a gente veste, que a gente usa para testes, como transporte, etc., como aqueles que a gente coloca no espaço de família, que é o cachorrinho, gatinho, que inclusive eu nem vou comentar, mas tem um determinado político que queria até que eles tivessem direito de ser registrados em cartório e não fez mais nada além disso. Mas isso não é exclusivo do capitalismo. Isso é cultural. Tá? A gente não pode ser ingênuo de dizer que o capitalismo é o vilão. Só tem um detalhe, é que no capitalismo eles viram propriedade, eles viram bens, e pouquíssimos indivíduos lucram muito, né, com essa exploração e com essa crueldade. Nem sempre tem o sofrimento explícito, mas a exploração sempre, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que isso é exclusivo. Não, a nossa cultura, né, desde que a gente mudou a nossa relação com a natureza, isso foi lá na Idade Média, né, com o Iluminismo, antes a gente tinha uma relação diferente, meio misturado entre natureza e humanos, né? Depois a gente separou isso, né, com a ideia da ciência, mas e dentro da nossa cultura existem algumas espécies que a gente protege e outras que a gente não percebe, a gente naturaliza não somente a exploração é tranquilo que a gente não vê, mas a crueldade também, tá? A gente tem leis protetivas desde 88, depois de 98, algumas estão em discussão, mas de algumas espécies a gente não percebe nem a crueldade. O nome disso tem nome, né? É especismo. Então vivemos uma cultura especista. Mas vamos por outro lado agora. Mas isso está mudando. Não preciso dizer isso para ninguém. O veganismo ele está crescendo barbaramente. Eu falei no início, quando me apresentei, que a última pesquisa do Ibope identificou 29 milhões, eu vou arredondar para 30 milhões de brasileiros, foi uma pesquisa bem feita, a anterior não tinha sido bem feita, se identificando como vegetarianos. Desses, muitos queriam ser veganos, né? E outra, misturando as questões, 60% dos lares brasileiros tem pelo menos um animal doméstico. Eu misturei as questões. Uma é aqueles animais que a gente protege, que estão nas nossas casas, no mínimo 1, e o avanço do veganismo e vegetarianismo no mundo. O Brasil não é diferente, isso aí é em todo o mundo, todo. Se a gente pensar na China, o número de vegetarianos na China é superior ao número de americanos, tá? Por quê? Óbvio, por questões proporcionais, porque qualquer 10% de chinês é um monte de gente, mas a gente poderia pensar, mas na China, etnocentricamente, a gente poderia dizer, eles comem cães, né? Não, isso está mudando em todo o mundo, é uma realidade. Em alguns lugares, expansão de 400%, outros de 700%, não preciso dizer isso. Então, o que está mudando? A nossa relação com os demais animais, apesar, a despeito do especismo. Eu vou falar outro dado. O veganismo e vegetarianismo está aumentando. Tá. A gente está consumindo mais carne? Sim. Por quê? Porque a população segue aumentando. Ela vai crescer, segundo os dados da ONU e os organismos que medem a demografia, até 2040, 2045,
seguimos aumentando enquanto população. Depois começa a haver um decrescimento da população. O crescimento em vários lugares já está diminuindo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos diminuindo. O crescimento do Rio Grande do Sul diminui. O que eu quero dizer com isso? Que a demanda, são duas variáveis que a gente tem que levar em conta para o pessoal que lucra com isso, seria importante eles perceberem, né? A demanda por carne e produtos que envolvem o consumo de animais tende obrigatoriamente a diminuir. Hoje, se eu falar, no meu tempo eu falava assim, isso aqui tem, fizeram um teste de animais, tem conteúdo de animais, matéria-prima de origem animal, eles iam ficar me olhando, ficavam me olhando, não sabiam o que eu estava falando. Hoje, se a gente falar para vegano e outras coisas, todo mundo entende, inclusive sabe responder, né? Significa que há uma mudança na sociedade generalizada. A prova disso somos nós aqui, gente. Partidos políticos, eu esqueci o número, mas tem atualmente em torno de 30 partidos políticos animalistas no mundo. O PSOL, um partido de esquerda, tem um núcleo ecoanimalista. Tem candidatos e pré-candidatos que defendem essa causa, seja no viés mais radical, quanto envolvendo algumas espécies. Se a gente voltasse a 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não era pensado, isso não era visto e concebido. Então, apesar de a gente hoje estar incendiando as florestas, né, com o sofrimento dos mais vulneráveis animais, por outro lado, existe um movimento que surge em todo mundo, seja na versão especista, que eu não vou criticar jamais, vocês não vão ouvir eu falar isso, né? Isso, como socióloga e como pessoa, não faria isso, quanto na vertente mais radical, que já existia também há 100 anos atrás, né? Que os Deep Ecology já existiam, mas aí com outro mote. Então, a gente tem que administrar isso, continuar buscando a expansão deste movimento, incluindo políticas públicas, pautas animalistas, projetos animalistas, para que eles cheguem, obviamente, na questão capitalista, o lado perverso, para que ele não domine os lugares. Um detalhe, lembrando que os incêndios, tá? Voltando à questão capitalista, os incêndios hoje que acontecem no Brasil foram identificados apenas 4 fazendeiros como os que responsáveis pelos incêndios. 4 de grandes propriedades. Não é pequeno proprietário, não é indígena, nem são povos ribeirinhos, como alguém disse, né? Então, é importante a gente não ser ingênuo e perceber as questões todas envolvidas. Eu não sei se era isso que tu queria que eu falasse, Michele, mas estou aqui para ouvir o que vocês gostariam de debater. Sim, perfeito. Acho que é muito importante a gente conseguir compreender, né, alguns termos e algumas coisas que se apropriar, né, desses temas, assim, às vezes a gente até está fazendo um papel, né, de ajuda, mas não conhece bem os entremeios das situações. Então, eu vou pedir, então, para o Antônio dar mais essa aula aí para nós. Obrigado, Michele. Eu concordo, né, totalmente com a Eliane, quando ela traz, inclusive, né, o papel do nosso partido, do PSOL, e discutir essas questões, deixando claro que o socialismo para nós não pode ser dissociado da questão ecológica. Por isso que a gente fala no ecossocialismo, porque não basta, digamos assim, ficar discutindo a questão no nível puramente econômico, no nível puramente, né, enfim, das relações econômicas, porque a gente está vendo, né, que o capitalismo, na verdade, ele avança sobre os recursos naturais de uma forma extremamente predatória, extremamente destrutiva,
E o capitalismo, na verdade, é o grande inimigo da natureza. Aliás, o título do livro famoso do Joel Covell, um dos criadores da concepção ecossocialista. Eu gostaria só de retomar um ponto bem rápido, que é a atual pandemia, que ela resulta também dessa destruição dos biomas, enfim, né, das áreas naturais, provocando um desequilíbrio ecológico aliado a uma relação completamente desarmônica e condenável, criticável, que é uma relação alimentar com animais silvestres, né, como a gente sabe, né, enfim, né, eram em grande parte, agora diminuiu muito, né, trazido para feiras horrendas, uma situação de extrema crueldade para servir de comida, né, enfim, né, o que acontecia muito, agora menos, em algumas culturas, exatamente no foco, né, lá em Wuhan, na China, onde surgiu, né, o Covid-19, se sabe, né, que houve esse salto, então, desses animais silvestres, morcegos, civetas, pangolins, enfim, né, para as pessoas. E olha o que aconteceu. Nós temos aí agora, hoje, eu vi os dados, hoje são 33 milhões de casos, 1 milhão de óbitos. Ou seja, e se a gente não fizer nada, isso vai acontecer de novo, Michele. Então, assim, é muito importante a gente não esquecer o que está acontecendo atualmente. Com relação, né, ainda de outras espécies animais, com uma história evolutiva fantástica, assim como a nossa, né, a gente valoriza muito, né, os animais também têm as outras espécies também têm a sua história evolutiva. Então, assim, vou entrar na questão da cidade, mas antes, eu não posso deixar de falar para vocês que eu tenho andado aí pelo mundo, em cada lugar que eu vou, agora eu passei quase 7 meses em Washington, nos Estados Unidos, eu vou nos zoológicos, assim, né, na verdade, fico triste, né, de ver animais presos, mas eu vou para poder melhorar o meu argumento. Então, assim, eu acho que deveria ser totalmente proibido. Primeiro nós temos que estender os direitos humanos aos outros humanos. Quem são os outros humanos? Nós não somos os únicos humanos no planeta. Os gorilas são, os chimpanzés, enfim, né, todos esses primatas superiores, eles têm a mesma origem que nós. Então, assim, eles têm que ter direitos humanos também. Então, assim, colocar esses animais em zoológico, os outros também, mas esses é uma prisão, né, de animais que têm a mesmo direitos humanos que nós. Então, assim, só para deixar claro para vocês que a gente precisa discutir essa questão dos zoológicos também. Essa questão aí da crueldade nesse nível, Eliane. Avançando para a questão das cidades, que é o nosso tema e que a Vitória, né, já colocou, enfim, todo o esforço. Eu também tenho 2 cães, eles têm 16 e 17 anos comigo, para vocês terem uma ideia, né? O Max e o Feijão. Eles, enfim, obviamente que eles são da família, tem todo o cuidado. Então, o que são esses animais domésticos na cidade? A cidade, Michele e Eliane e Vitória, as cidades são unidades ecológicas, elas são ecossistemas, assim como os outros ecossistemas. Só que esse ecossistema, ele é transformado, ele é construído. Nesse ecossistema, há outros animais também. E grande parte desses animais são os animais que foram domesticados. Ora, essa domesticação, né, se os cães, gatos aí, Vitória, estou vendo que tu está com um gatinho, se eles pudessem falar, eu acho que eles diriam que eles não concordam muito com esse processo. Quer dizer, até certo ponto, né, foi goela abaixo. Eles foram domesticados, trazidos para o nosso convívio. Os animais domésticos hoje, né, para as várias finalidades, né, os cães, gatos mais de companhia, outros animais foram domesticados com outras finalidades, eles têm atributos genéticos que possibilitaram a domesticação. Essa é a razão, por exemplo, porque a zebra, que é um equino, nunca foi domesticada, não tem um atributo genético para isso. Então, os animais que a gente reconhece como domésticos hoje, eles têm uma característica comum que é esse atributo doméstico, não é por acaso. Não caiu do céu que os cães são domésticos, os gatos domésticos, né, também, claro, tem a origem lá silvestre, mas, enfim, eles foram domesticados. Então, assim, a nossa obrigação ecológica e moral cuidar desses animais. Nenhum abandono desses animais pode ser aceito. A minha posição, já avançando para um ponto que a gente vai, tenho certeza, aprofundar,
nenhum animal pode ser abandonado. Nenhum desses animais que foram domesticados e trazidos para o nosso convívio pode ser mantido em situações de abandono. Então, a cidade é o ambiente, nós somos uma das espécies animais, a outra espécie animais. Essas espécies animais que foram domesticadas, elas não podem ser abandonadas. Elas têm que ser tratadas, nós temos que ter cuidado de estima, de carinho, nós temos que ter cuidado de saúde. Digamos assim, inaceitável que haja qualquer animal que foi domesticado em situação de abandono. Agora, em Washington, Estados Unidos, só para concluir, gurias, eu tive lá quase 7 meses, Washington, a capital dos Estados Unidos, é uma cidade que não tem nenhum animal abandonado, nenhum animal doméstico. Existem várias espécies, isso é interessante, o pessoal convive bem, espécies silvestres. Existe o veado de cauda branca, existe esquilos, existe o guaxinim, para nós é chamado de mão pelada, existem, assim, várias espécies de aves, que isso a gente encontra toda hora nos parques. Esses animais, existem coelhos selvagens, mas os animais domésticos, a gente está mais acostumado, cães e gatos, eles não existem em abandono, isso é totalmente proibido. Eu não estou defendendo aqui o modo de vida, né, a economia dos Estados Unidos, e muito menos o Donald Trump, que eu espero que perca agora e desapareça para sempre. Mas existe essa conquista. Quando eu morei na Europa, eu vi isso também. Nós não podemos aceitar que haja animais abandonados. Então, assim, é uma questão que tem que colocar na nossa pauta do direito, do respeito, do cuidado com os demais animais, essa questão. Nenhum abandono, e eu concordo com a Eliane, nós temos que avançar também coibindo qualquer tipo de comércio lucrativo. Por que vender cães? Por que vender gatos? Isso não faz nenhum sentido para nós, e nós temos que ser contra isso também. Da mesma forma que a utilização, né, cruel e inaceitável do freio de ouro e de qualquer outro tipo, né, de deleite, a corrida a farra do boi, qualquer outra coisa, assim, totalmente contra. Nós temos que ter leis, aí vocês que estão concorrendo, proibindo todos esses aspectos. Eu paro por aqui e, né, e depois se tiver tempo, a gente volta nesses pontos. Obrigado. Certo, Antônio. Vitória? Eu integro um grupo de proteção animal e durante essa pandemia nós temos enfrentado assim, muitas dificuldades. O abandono ficou algo muito mais corriqueiro, muito mais recorrente. Contudo, a gente conseguiu agora, através das plataformas digitais, conseguir meios mais viáveis de adoção. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo muito abandono, a gente está conseguindo atingir um público bem legal. E isso está gerando adoções muito boas, o que sempre libera vaga para mais animais chegarem, né? Contudo, uma questão que a Eliane já havia trazido e que eu retomo é a questão do especismo, né? É muito complicado. Osório é um município cercado de lagoas e, ao mesmo tempo que a gente tem essa fauna e a flora aqui da nossa região tão rica, a gente tem uma desova de esgoto em uma das nossas lagoas e, com isso, a vida do entorno está sendo extremamente prejudicada. E é muito difícil conscientizar as pessoas com relação a outros tipos de animais que não os domésticos. Por exemplo, a ineficiência estatal, ela assim, está se acentuando cada vez mais quando a gente fala da fiscalização do comércio de tartarugas, por exemplo. Aqui, como nós temos muitas lagoas ao redor, há pouquíssimo tempo atrás, a gente ligava para agropecuárias aqui em Osório e a gente comprava uma tartaruga que o pessoal retirava da lagoa em tempo de desova. E eu não vi ação nenhuma para que isso fosse mudado, eu não vi fiscalização. No período de desova de tartarugas, apesar de serem colocadas placas ali na lagoa, o pessoal atropela, assim, de forma direta os animais. Então, assim, a gente tem uma perda muito grande, uma falta de consciência imensa por parte da população e é uma ineficiência muito grande por parte dos órgãos que deveriam estar fiscalizando. Então, a gente tem um morro e há pouquíssimo tempo atrás tinha um projeto para se construir um condomínio, sabe, no meio do morro.
a perda, o impacto que isso ia ter na nossa vida selvagem que a gente tem ali ia ser imenso. E essas questões não são trazidas à tona para serem debatidas junto do município com a população, com o corpo governamental. Então, eu acho que, apesar de a gente estar tendo muitos avanços, tá? A gente não pode deixar de celebrar assim, as pequenas coisas boas, a gente ainda está muito atrasado em outros aspectos. E com isso, quem sofre com certeza são os animais, né? Então, essa questão está sendo muito complicada e é um assunto que não é debatido, é um assunto que não é trazido à tona. E eu acho que é isso. Então, é isso aí mesmo, Vitória. Só para lembrar, nós temos aqui um complexo lagunar em Osório de 23 lagoas no município. E praticamente todas elas cercadas por rodovias. A quantidade de animais mortos nessas rodovias aqui é gigantesca, principalmente, né, as tartarugas. E o que se faz no município é colocar plaquinhas, né, pedindo para que as pessoas, até essas plaquinhas onde foi colocado é uma pracinha ali na beira da lagoa, onde tem uma passagem de carros, assim, e realmente os carros, eles têm que passar ali bem devagar, tipo, 20 km por hora é o máximo. E mesmo assim, as pessoas acabam atropelando as tartarugas, ou por maldade, ou por qualquer outra, né, vai saber. E então nós temos esses outros. Mas agora nós vamos passar para as questões, né, mais locais aí, e a gente vai poder conversar mais um pouco sobre isso. Então eu vou pedir para vocês aqui, né, já agradecer essa finalização desse último bloco que foi da atuação, né, dos espaços e tal. E eu quero pedir para vocês falarem dos conceitos, na verdade. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre as atuações de vocês nos seus espaços, né, nos seus municípios, no trabalho, nas lutas. Eu sei que o Antônio viaja bastante, mas eu acho que ele tem bastante lugares para falar para nós. Já não, então são experiências trocadas assim de locais, né? Então a gente pode começar pela Eliane. Eliane está mutada. Desculpa, não tinha percebido. Vamos lá. Antes, eu queria falar uma coisa em cima da atuação individual, né, nossa, nessas questões. Eu acho que cada um se presta para um tipo de atuação, né, e como socióloga, como eu me vi num primeiro momento num mundo, digamos, hostil muitas vezes, mas mais ignorante a essas questões que hoje a gente pode debater, eu me vi obrigada e necessitada de criar espaços onde essas novas ideias e práticas pudessem ser aceitas e incluídas. O que isso significa? Por exemplo, nós estamos falando de 33 anos, né? Então, aí eu queria comprar um medicamento numa farmácia de manipulação, ou um complemento numa farmácia de manipulação. Aí não tinha. Por que não tinha? Porque eu tinha decidido que eu não queria comprar nada de origem animal. Então eu tinha que dar um jeito de aquilo existir. Por quê? Porque as cápsulas, elas são em gelatina de origem animal. Então aí fiz todo um trabalho nas farmácias aqui de Porto Alegre, na ocasião, de escuta, porque eu já sabia que existiam alternativas, né? Eu não fazia
coisa inviável. Vocês têm cápsulas que não são de origem animal, ou não, né, não de origem bovina, né? Então, assim, vocês não fazem ideia das coisas que eu ouvia naquele momento inicial. Por quê? A senhora tem problema de saúde? Pensava que eu tinha alguma alergia. Eu disse, não, né? Então, eu fiz todo um trabalho, isso hoje é super comum, a gente consegue ver nos invólucros, ato contínuo, eu comecei a procurar as grandes corporações, aquelas que valia a pena, porque eu não vou procurar uma grande corporação, tipo Unilever, e vou dizer os nomes, P&G, porque elas são mundiais e elas penetram em lugares onde é impossível, mesmo que quisessem, e não é o caso. E aí teria outras questões mais amplas, né, que hoje eu não aceitaria, né, mesmo que elas se dissessem veganas, elas não são, né, e uma grande corporação dificilmente entraria em outras pautas, né, porque a gente tem que incluir os humanos nesse processo, não adianta só não explorar os demais animais, quando muitas vezes a gente vai encontrar também a exploração humana. Mas então eu tentava criar espaços onde essa ideia de não exploração animal pudesse acontecer. Eu procurava empresas, tinha todo um ritual já. Escuta, vocês fazem teste em animais? A gente já sabia até que eles não faziam. E que produtos vocês têm que não tem nada de origem animal? Aí eles até respondiam, né? Disse, então, coloca no rótulo. Era um trabalho que hoje já existe, tem toda uma coletividade vegana empenhada nisso. Tem listas de produtos veganos, hoje essas grandes corporações que eu falei. Até não vou comentar mais o nome delas, porque elas são muito... Elas, né, não vamos difamar aquilo que a gente já sabe que elas são, mas umas aí põem assim, vegano, né? Só que não são veganas, né? Não são mesmo. Porque não basta aquele produtinho daquela grande corporação não fazer testes em animais, não conter nada de origem animal, se a empresa se vale disso. Nem vou comentar a questão da China nessa história. Na ocasião, eu fiz um cadastro de vegetarianos que ainda está ativo, mas que precisa até passar por uma remodulação, onde eu já previa uma mudança, eu criei 5 critérios, era o vegano, o em transição, vegetariano, o em transição para o vegetariano e o amigável. Porque precisava os estabelecimentos comerciais perceberem que estava havendo uma mudança e que eles precisavam se modificar, e quem sabe até se reformular. Falando de restaurantes, tá, em Porto Alegre, a gente fez algumas pressões, alguns até ficaram veganos, tá? Na ocasião, eles eram vegetarianos, tá? Uma nota, assim, nenhum restaurante onívoro, né, ficou vegano, né? Mas alguns ficaram até amigáveis. Isso é um processo em curso, né? E isso depende de todos nós. É lógico que eu estou falando nesse mote contra a exploração animal. O que isso significa? Significa que é um trabalho de formiguinha extremamente importante. Quando eu vou num restaurante e pergunto, escuta, vocês oferecem coisas veganas, ou mesmo vegetarianas, tá? Eu estou criando um espaço cultural ou mental na cabeça daquelas pessoas, eu estou ajudando a desnaturalizar a cultura, que a nossa cultura, o dominante é explorar animais, certo? Aqueles que a nossa cultura acha que pode, né? Que pode, inclusive, trazer sofrimentos. Houve um avanço jurídico em algumas questões e um retrocesso jurídico em algumas questões. Uma das coisas que eu fiz, que a gente precisa fazer, até vou fazer uma propaganda agora do pessoal, tá? Nem me lembro as datas, tá? Mas alguns anos atrás veio uma lei que se chama Lei de Aroca, que regulou os testes em animais. Ela trouxe um retrocesso,
porque essa legislação era de 1974, quando ela aconteceu, já faz 7 anos, 10 anos, não me lembro exatamente. Ela trouxe um retrocesso porque já tinha mecanismos legais que davam conta de proibir e coibir certas práticas envolvendo testes em animais, inclusive dessas espécies que a gente costuma explorar tranquilamente, sem problemas morais nenhum, porque a nossa cultura dá respaldo. Eu conversei com a Fernanda Melchiona a respeito, tá? Ela é deputada federal, e disse, Fernanda, a gente precisa mudar isso. É super simples. Expliquei como é que era a lei de Aroca, não vou falar para vocês que é muito, senão vamos gastar nosso tempo. Eu disse, a gente precisa voltar no tempo, criar um artiguinho nessa própria lei, porque a nossa cultura não vai aceitar revogar a lei em si, e todas as substâncias que já tiverem sido testadas, basta proibir, porque era assim antes, tá? Esse é o retrocesso, essa é a inconstitucionalidade, basta a gente proibir, porque pelo menos a gente já resolve um pouco as questões e vai preparando o terreno para essa grande transformação que hoje nós aqui presentes estamos fazendo. Na medida em que a gente começa a trazer a questão, agora falando de como a gente pode contribuir no sentido cultural, na medida em que a gente consegue trazer o debate, dizer, olha, essa relação que nós temos com os demais animais, ela foi construída histórica e culturalmente, ou seja, ela pode ser modificada da mesma forma. Quanto mais a gente falar nisso, mais a gente tem condições de modificar isso. Porque não é da natureza, não existe isso. Tudo dos humanos foi construído histórico e culturalmente. Quanto mais a gente debater, quanto mais a gente questionar, quanto mais a gente pressionar até aqueles que lucram. Hoje em dia, se a gente vai numa empresa super capitalista, que lucra muito com a produção de certos produtos, olha aqui, ó, tem um mercado vegano, eles vão querer criar produtos. A gente sabe que tem várias empresas que estão fazendo isso, e, apesar de nem serem nada veganos. Então, assim, eu poderia falar muito, mas o mais importante é todas as pequenas e grandes, e médias e grandes ações, mas vamos pensar nas pequenas e médias, elas ajudam a desnaturalizar, a modificar a cultura que nós temos, que naturaliza e que se sente tranquila, diz, não, mas todo mundo está acostumado a explorar animais, mesmo que isso lhes acarrete sofrimento, então eu posso fazer. Isso ajuda a modificar esse estado de coisas. Então, depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Certo, Eliane. Antônio. Então, Michele, enfim, né, tentando ser muito breve, eu gostei muito que a Vitória valorizou a fauna silvestre de Osório e região. Esse companheiro, Bjorn Einar, é um fotógrafo da vida selvagem que está em Osório já há alguns anos, e ele tem uma página no Facebook que a gente fica, assim, completamente extasiado. Como tem animais silvestres, não só aves, que a maioria das fotos deles são de aves, mas de vários outros grupos, e é fundamental, Vitória, que nós, né, através das nossas atuações, através do nosso partido, vocês depois com o mandato, né, encaminhem toda essa questão do processo educativo, de valorização da convivência com estes animais. Com relação à minha atividade mais recente, Michele, eu também fiz digamos assim, um estudo, demorou vários anos, sobre os animais atropelados em TAPES, que é uma das unidades da UERGS, a principal unidade da UERGS, por sinal, onde eu estou vinculado e dou aulas, porque, assim, era um descalabro, né? Realmente, assim, né, ao longo dos anos que eu pude observar, centenas de animais, dezenas de espécies, entre aves, os que mais chamavam atenção eram os mamíferos silvestres, né, que eram implacavelmente atropelados na estrada. Aí, então, eu sei que tem, inclusive, né,
talvez alguns alunos, alunas me ouvindo, né, e se lembram disso. Eu encaminhei, fizemos pedágios de conscientização na estrada de acesso, sempre fomos muito bem recebidos. O MST nos acolheu muito bem também e se agregou nesse esforço. Só que nós mandamos, né, todo o pedido com processo documentado lá para o DAER para conseguir placas de aviso, né, de conscientização, e até hoje essas placas não apareceram. Então, assim, infelizmente, né, a gente vê do poder público um descaso. Vocês têm razão de colocar isso, Eliane tem toda razão. Um outro trabalho que eu fiz também mais recentemente foi de criar uma unidade de conservação de fauna lá dentro da cidade de Tapes também, porque Tapes é um local onde as aves aquáticas, elas tendem a se aglomerar em algumas áreas, e essa área que eu estava interessado é uma delas, onde elas então fazem, né, fazem os ninhos enfim, né, reproduzem. E é muito numa determinada área lá em Tapes. Então eu fiz essa proposta de criação de uma unidade de conservação, só que adivinhem qual foi a resposta do poder local, poder político local, municipal? Negativo. Disse que não ia arcar com recurso, o custo era zero. O custo era apenas decretar a área como uma unidade de conservação municipal. Então, assim, a gente tem muita decepção nessas atividades. Felizmente, da parte das comunidades, como o meu último trabalho, que foi com os pescadores artesanais de Tapes, no sentido de valorizar a Lagoa dos Patos, que é a mesma situação que vocês têm aí em Osório. Um manancial assim, inestimável da humanidade, do planeta, que está sendo comprometido pela poluição, e isso afeta muitos pescadores, porque os peixes dos quais eles vivem, eles são pescadores de gerações de familiares, né, estão sumindo. E esse trabalho a gente foi muito bem recebido, infelizmente tivemos que parar por causa da pandemia, mas assim, existe, né, um acolhimento quando tu traz essas questões do desequilíbrio ecológico, das agressões, da poluição de esgoto, que a Vitória falou. Então, assim, é muito importante isto que vocês estão empenhadas, né, em conseguir mandatos municipais. Assim, a gente tem muito para conquistar nessa questão. Então, só para lembrar, né, eu acho que a gente tem, né, a partir das nossas candidaturas, né, como as de vocês, e com debates do nosso partido, a gente tem que encaminhar e avançar nessas questões, enfim, que a gente está vendo aqui, sem abandono, né, nenhum animal abandonado, poder público atuando, a questão da saúde dos animais domésticos, especialmente em situação de abandono, é muito importante. Aí existe uma questão, só para finalizar, gurias, existe uma questão que as cidades, como um ecossistema modificado, elas são propícias a espalhar doenças. Então, assim, né, há uns anos atrás não tinha dengue aqui no Rio Grande do Sul, agora tem dengue, né, de monte. Leishmaniose, a leishmaniose visceral canina, né, que eu tenho falado muito com a Eliane, é outro exemplo disso. Então, assim, a forma como a gente ocupa as cidades é muito favorável a que essas doenças, né, cheguem, e algumas delas, como o caso da leishmaniose canina, são muito difíceis, assim, de, digamos assim, né, vão terminar com a transmissão. Isso a gente não tem condições ainda. E agora, o que a gente tem condições é de proteger os cães, que são muito atingidos, e é fundamental que essa proteção também seja estendida como cuidado de saúde, o cuidado clínico desses animais, de forma gratuita. O tratamento para leishmaniose, para vocês terem uma ideia, ele é muito caro e muito longo. Então, essa é uma das razões em que a medida que geralmente vem do poder público é execução dos cães. O cão está infectado, então tem que executar. Nós não concordamos com isso. Nós não concordamos. Existe tratamento e existe também a possibilidade, como coleiras repelentes e outras, que a gente tem que lançar mão. Isso é uma visão dos capitalistas. Não vão botar dinheiro num hospital público, numa clínica popular pública. Não, nós vamos sim. Nós temos que achar recurso para essa finalidade. E tenho certeza que vocês, né, concordam e vão encaminhar algumas dessas questões, né, aí através do nosso partido em Osório. Obrigado. Deixa eu falar uma coisinha, Antônio. Sim. E os demais, a questão da leishmaniose.
uma questão que a gente está deixando de fora são os cães que são vítimas e qual é a população que acaba sendo vítima de questões ecoanimalistas. São os mais vulneráveis socialmente e economicamente. Né? Aquele que jamais vai ter R$700 para comprar um medicamento para tratar seu animal, aquele que vai adotar, sem vacilar, animais abandonados, na grande maioria das vezes, sempre cabe mais um, né? E essas questões precisam ser observadas, né? São os pobres, a população que sofre outros riscos de ter sua casa alagada, de ter sua casa soterrada, né? Que junto das questões sociais também sofrem os riscos ambientais. Então, uma questão super presente para a esquerda, para o PSOL, amadurecer, pensar e prevenir tanto o lado dos animais quanto das pessoas que gostariam de manter seus animais consigo. Só isso. Perfeito, perfeito. Posso? É tu. Ainda para a gente finalizar sobre essa questão dos animais silvestres, é muito importante a gente dar o ressalvo também ao nosso Centro de Observação de Animais Marinhos, né, o CECLIMAR, o nosso polo da URGS aqui no litoral, que tem um trabalho fantástico e eles atuam diretamente assim, com alguns animais que se desviam das rotas de migrações e acabam parando na praia, então eles têm todo um processo de reabilitação do animal e reinserção na natureza, né? Contudo, também com o despejo dos esgotos nas praias, isso tem atingido de forma direta a vida dos pescadores locais ali da região. É uma situação bem complicada, porque ali nós temos uma vila de pescadores muito forte, muito antiga e muito enraizada, né? Tipo, as pessoas, elas tiram o sustento delas dali daquela praia. Então, a partir do momento em que a gente polui a praia, compromete a vida marinha, a gente compromete também de forma direta essas pessoas e a forma de sustento delas, né? Eu acho importante também a gente trazer a contextualização de como está funcionando as coisas em relação à proteção animal aqui em Osório. Se eu não me engano, foi no ano passado ou no ano anterior que nós inauguramos um bloco cirúrgico, tá? Então, aqui a gente tem o canil municipal e foi inaugurado o bloco cirúrgico, e esse bloco cirúrgico atende às castrações do município. Aí, como é que está funcionando? Inicialmente, antes da pandemia, nós fazíamos a feira de adoção aos sábados na Praça da Matriz, e aí as pessoas iam ali e faziam um cadastro para castrar os seus animais. Tem os pré-requisitos que eu não me recordo agora, mas eu posso consultar para vocês, até quem quiser se informar depois pode me chamar, que não tem problema nenhum. Mas aí nós fazemos o cadastro dessa pessoa, desse animal, e esse animal ia para castração. O bloco, assim, fez diversas castrações, só que a demanda ficou tão grande que só o bloco cirúrgico do canil e só o veterinário não deram conta. Então, eu acho que, se eu não me engano, a partir do início do ano passado, foram feitos repasses para 2 veterinários parceiros, e aí estava ocorrendo de forma que os animais machos estavam sendo castrados no canil, tanto cães quanto gatos, e os animais fêmeas estavam sendo castrados nas clínicas particulares, porque daí o pessoal conseguia hospedar e ter um cuidado maior com o animal. Contudo, a gente só tem uma estrutura aqui que ampara os cães, e os gatos ficam muito à deriva né? Tanto que numa cidade vizinha, que agora não cabe o ressalto, seguido nós temos surtos de esporotricose, né? Que é uma questão que está intimamente ligada à saúde pública. E como esses animais, esses gatos, ao adquirirem esporotricose, as pessoas veem os gatos como uma ameaça à saúde, porque a informação não chega nessas pessoas e o poder público não está nem aí, não pensa em atuar, não pensa em insistir no animal, não pensa em conscientizar a população. Então, esses gatos, na grande maioria das vezes, são sacrificados e eles não têm nenhuma mínima chance de tentar uma sobrevivência, né? E é uma questão mega complicada de desamparo com os felinos aqui na nossa região.
Contudo, Osório deu ótimos passos em relação à proteção animal, mas sempre tem o que fazer, porque a nossa fauna aqui, a parte silvestre, ainda está extremamente deixada de lado. Eu acho que está na hora da gente começar mais do que nunca se mobilizar com políticas públicas que mexam com isso. A gente tem que conversar sobre, a gente tem que trazer à tona, a gente tem que conscientizar a população, porque se não formos nós para agirmos agora, a gente não sabe como é que vai ficar depois e já está muito complicado. Então, para essa nova gestão aí, 2021, tomara que tudo dê certo, a gente está aqui na torcida. E a gente aguarda também muitos avanços para a área ambiental, para a área dos animais, a gente está bem esperançoso. E na luta, sempre juntos com vocês. E acredito que é isso. Certo, certo. Obrigada pelas colocações. Acho que tu já falou algumas coisas que eu ia comentar sobre o canil, né? Nós precisaríamos aí de um gatilho. Falando mais sobre as especificidades de Osório, ano passado foi convocada uma audiência, né, pública por um vereador aqui em Osório, né, devido a muitos pedidos, inclusive meu para ele, né, em algumas conversas que nós tivemos. E nessa audiência foi muito colocado, né, as questões do abandono de animais, principalmente no verão, né, que acontece o abandono dos cães ali na estrada do mar, né, eles acabam ficando, descendo ali pela Tolentino, pelo bairro Primavera, né, muitos deles, e acabam ficando pelas ruas ali naquele bairro. Então, isso foi bem abordado, nós pedimos providências, né, do poder público. Não, eu acredito até que daquela audiência pública muito pouco se fez depois dela, né, algumas coisas bem básicas, né, já tinha sido feita a questão do bloco cirúrgico, né, na época depois da audiência, antes da audiência, né, o bloco cirúrgico. E foi falado também nessa audiência muito sobre os cavalos, né, a exploração dos cavalos aqui na nossa região. Ela tem diminuído, né, mas ainda, além das pessoas usarem, né, os cavalos para exploração, o que eu coloquei naquela audiência é que tem empresas que ainda utilizam os cavalos, né, e essas empresas utilizam geralmente madeireiras, né, para transporte de produtos de construção. Aí vocês imaginam um cavalo puxando ali 20 sacos de 20 quilos de argamassas numa carrocinha, né? Ele mal consegue puxar aquela carroça. Isso são coisas que eu vi dentro do município, feito pelos comerciantes locais. E, por incrível que pareça, o poder público escutou isso de mim na audiência e calou-se totalmente, né? Não foi. Acho que eu falei e tinha muita gente naquela sala. E quem estava lá na frente não esboçou nenhuma reação. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar. A Júlia nos lembrou ali, né, que teve uma polêmica da rede de transmissão na APA da Aborrússia, que interferiria muito ali, né, no local, até porque nós já temos ali uma grande exploração de comércio na Borrússia e residencial ali na Borrússia, num total descontrole, né, que vem afetando muito a fauna e a flora ali na Borrússia.
Nós também temos a questão do escoo de resíduos na Lagoa dos Barros, pela estação de tratamento, né, de esgoto, que agora entrou-se com uma liminar ali, Santo Antônio entrou com uma liminar contra Osório, né, para parar esse escoamento ali na Lagoa dos Barros. E também, agora, no começo do ano, nós tivemos um problema grande de uma empresa vazando resíduos na mesma Lagoa dos Barros. A lagoa ficou azul, cor de tinta, né? Quem passava ali pela freeway podia olhar. Fizeram várias análises e testes e encontraram, né? Até agora eu não sei qual era a empresa, né? Porque eles não divulgaram, obviamente, e eles encontraram de onde saíam os resíduos, mas não verificou qual foi o prejuízo, né? Para os animais ali na Lagoa dos Barros. Então, nós temos aqui em Osório uma gigantesca medida de fauna e flora e coisas que nós temos que preservar, porque para uma cidade, né, que liga a capital e o litoral, nós temos muitos recursos, né, tanto os recursos naturais. Então, a gente tem que preservar e começar a olhar mais aí para essa questão também, tanto da natureza como dos animais, e a gente tem que começar uma gestação, né, de projetos. Até a Eliane me comentou aqui antes da live que nós podemos, né, fazer uma troca de experiências, né, e ela tem alguns projetos legais para nos indicar. E com certeza eu vou agradecer e vou querer, porque a nossa esperança é que com essa próxima eleição nós consigamos participar né, da política de Osório mais de perto, de preferência lá dentro da Câmara de Vereadores, e colocar esses projetos em pauta. Bom, passado aí algumas colocações e tal, eu acho que a gente pode passar para o nosso último bloco aqui, né? Eu não sei se nós temos perguntas do público aqui, deixa eu dar uma olhada. Só colocar aqui que a Silvia de Tapes disse que ocorre envenenamento de cães, tiro em cães e maus tratos de cavalo. Buenas, aqui no Rio Grande do Sul ocorre em todos os municípios praticamente, né? O pessoal se passa aí nessa questão dos maus tratos, e tem também a questão do agro, né, que também polui as nossas lagoas e etc. Então, como não temos questões aqui, eu vou perguntar aqui para o pessoal, meu cachorro está enlouquecido. Eu vou passar aqui para esse bloquinho perguntando para o pessoal quais os desafios, né? Nós temos desafios para colocar essas pautas e para agora, para os próximos anos, o que nós podemos levantar de bandeira para concluir e para concretizar essas nossas pautas. Eu vou pedir para a Eliane começar aqui, então. Eu acho que eu travei aqui. Eu disse a primeira mesmo, que enquanto tu estavas falando, me ocorrem várias coisas. Essa é uma questão que envolve desde o espaço político quanto o espaço individual. E os dois são importantes.
no individual, enquanto se falava ali de envenenamento de cães, é muito importante a gente exercer a cidadania. Significa fazer as devidas denúncias nos devidos espaços. Denunciar quando existir, acho que Osório não tem, nas delegacias ambientais e ou no Ministério Público. Infelizmente, ainda é uma cultura extremamente especista e antiambiental, não é só em relação aos animais. A gente vai ter a frustração, eu tenho várias denúncias, queixas-crime, inclusive envolvendo no Ministério Público e mesmo em delegacias ambientais que a gente tem aqui, e a gente pode se ver frustrado de, apesar de apresentar provas, e tem que ter evidências, tá, nesse caso, não chegar lá, se tem uma pessoa batendo, maltratando um animal, tem que mostrar evidência, né? Mesmo que eles tenham o poder de polícia de investigar isso, a gente não pode ser só a nossa palavra contra a de outrem, né? Mas a gente tem que ir lá fazer. Por quê? Não é só porque a gente vai tentar resolver aquela situação pontual. Ao fazer cada uma dessas denúncias nos seus devidos canais, seja na questão direta de crueldade com animais, lembrando que a Constituição de 88 proíbe crueldade com animais e em 98 a crueldade com animais passa a ser crime e alguns outros projetos estão em pauta, em discussão. Ao fazer essas denúncias nos seus devidos lugares, com argumentos, com provas ou com testemunhas, a gente também está construindo uma cultura diferente daquela que permite, que normaliza, que torna natural, né, a crueldade com os animais. Quem vai ser modificado nesse processo? A gente, a sociedade, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, a gente não pode deixar de fazer isso. Ah, tem um cachorro sendo envenenado? Vamos lá denunciar. Isso é no âmbito individual. Outra é na esfera pública, política, a gente tem que ocupar os espaços políticos, né? Eu fico super feliz de ver que tem a Vitória em Osório, jovem, comprometida não só com algumas espécies, mas já com uma concepção mais ampla de defesa de direitos animais, né? Então, acho que sim, Michele, a gente pode fazer uma rede, deve fazer uma rede, né, de projetos do PSOL em especial, né, mas não só também, porque aí a questão é mais ampla, onde a gente troca essas experiências, esses projetos, não só legais, jurídico-legais, ou seja, do legislativo, mas também do poder judiciário, ao dizer, olha só, lá naquela cidade, né, conseguiram parar um rodeio, né, Antônio? Lá o freio de ouro tão complicado, né? Então, assim, não podemos deixar fácil aí o exercício cultural da exploração e da crueldade com animais. Já existem recursos jurídicos que nos permitem tentar fazer com que a lei seja cumprida e coibir e proibir a crueldade com animais, né? Então, esse é o nosso grande desafio. E, principalmente, no âmbito mais coletivo, se essa questão nos toca, então vamos votar em políticos, mesmo que não seja, não tenha tanta possibilidade, não sejam tão conhecidos, porque a gente sabe que o PSOL é um partido pequeno, não temos grandes recursos, provavelmente a Vitória não tenha tantos recursos, como eu, que também sou pré-candidata, estaremos candidatos amanhã, né? Mas vamos mostrar, quando a gente vota num candidato com esse perfil, a gente está dando um recado, a gente não está só investindo no resultado final, a gente está dando um recado aos próprios partidos políticos, que estão numa lógica, numa inércia cultural, que ainda deixa passar algumas crueldades e explorações, como está dando um recado mais amplo para a sociedade, só um pouquinho. Nós queremos que a pauta animal faça
parte da agenda política desse partido e, quem sabe, de todos os partidos. E mais do que isso, como tu falaste, Michele, vai ser votado tal projeto lá em tal Câmara Municipal, então, vamos mostrar, olha aí, Ministério Público, como é que estão deixando passar esses cavalos carregando 20 sacas de fermento com tanto sofrimento. Aí existe uma ilegalidade, que é a crueldade com animais que está passando. Ele vai deixar passar ele poderá, inclusive, rir da tua cara. Eu sei de histórias do Ministério Público. Lá vem aquela chata de novo, cobrando, né, questões animais. Deixa passar deixa passar duas, deixa passar três. Numa dessas, a gente faz um manifesto, mostra assim, um pouquinho, não é só uma, são duas, são 10, são 100, são 1000. E aí, na quarta, esse procurador, esse juiz, espera aí, é verdade, está escrito aqui na Constituição que a crueldade é proibida, é crime, inclusive, então, eu vou dar uma punição diferente para esse réu, né? Então, e além disso, os parlamentares, a gente tem que cobrar, aqueles que forem eleitos, já pensando nas próximas eleições, só um pouquinho, vamos criar aí projetos que proíba, se possível, ou no mínimo coíba não só a crueldade, como a exploração animal. Os rodeios é extremamente difícil, né, Antônio? É uma coisa mais complexa, mas, assim, poderíamos entrar com questões filosóficas, temas profundos por entrar, mas eu acho que nós não vamos virar todos pela libertação animal de uma hora para outra, né? Nem os direitos humanos chegaram a esse ponto, em alguns pontos a gente até retrocede atualmente, mas é mostrando outras possibilidades de existir com respeito às demais espécies que são mais vulneráveis do que nós e que não precisamos explorá-los, nem muito menos exercer crueldade com esses animais em pleno século XXI. Isso já foi o tempo que a gente dependia deles exclusivamente. Hoje não é possível mais aceitar isso. É isso. Ok, então. Eu tô meio travada aqui, não tô. Travou tudo aqui para mim. Fala o Antônio, então. Eu não vi o final da fala da Ariana, mas eu coloquei o Antônio aqui na tela, vamos ver. Enfim, né, nesse último bloco, Michele, eu começo, né, agradecendo e valorizando tremendamente, né, essa live que vocês organizaram, desejando, né, enfim, sucesso, lógico, torcendo, né, para as candidaturas de vocês, e tenho certeza, né, que todas essas questões, elas são importantes. A minha aluna e ex-orientada, inclusive participante, né, dos vários projetos, a Silvia, lá de Tapes, falou na questão dos cães, e realmente isso vem, volta e meia acontece envenenamento, né, de cães, e salienta-se que há muito abandono, animais perambulando, animais, né, sem cuidado, em situação de abandono, em Tapes, e que, na verdade, o poder público também, né, não faz absolutamente nada para coibir isso. Esses animais são as principais vítimas dessas ações de extermínio. Eu gostaria também de valorizar o que a Vitória colocou da questão da esporotricose. Realmente essa é uma outra doença que vem avançando, já estabelecida aqui no Rio Grande do Sul, e ela tem muita vinculação aí com a população de felinos, né, com os gatos domésticos, em situação também de abandono, em situação de, enfim, de ausência de cuidado, e, enfim, né, uma doença provocada por um fungo, entre outras
doenças que são as chamadas micoses profundas, que são doenças que, inclusive, têm muito menos acompanhamento, e é uma grande dificuldade de se acompanhar a extensão dessas doenças, Vitória. Então, foi muito bom que tu tenhas trazido isso. E isso tudo, na verdade, assim, é um mar de relações desarmônicas, antiecológicas e até cruéis, conforme a Eliane estava colocando, com toda razão, a utilização de equinos, por exemplo, a utilização de cavalos para transporte, que é, inclusive, uma realidade lá em TAP, Silvia, não sei se tu está ainda nos acompanhando, isso é inaceitável. No ambiente, né, na situação da organização urbana, né, e vocês estão, né, muito, né, digamos assim, a par dessas relações administrativas, enfim, né, do que uma cidade precisa ter alternativa de transporte, coleta de resíduos, mas não com esse transporte animal cruel e injustificável. Nós não podemos aceitar que esses animais sejam usados para esta finalidade. Eles, evidentemente, é uma espécie que foi domesticada, é uma espécie para a qual a gente tem, digamos assim, né, sentimentos de acolhimento e de amizade, mas não devemos aceitar que sejam utilizadas para essa escravização e esses maus tratos de ser utilizado em transporte de carroça. Isso é inaceitável. Então, vamos procurar alternativas com outro tipo de transporte. Isso é uma questão que vocês podem tratar também em Osório. Então, assim, são uma série de questões a gente passou e tomara que nós consigamos, né, avançar nessa pauta toda que a gente conversou aqui e vocês aí em Osório, enfim, né, desejo maior sucesso para as candidaturas, mas, enfim, né, acabar com os abandonos, acabar com a crueldade. Precisamos assumir e dar conta, resolver os problemas de saúde, né, desses animais que convivem conosco. Precisamos valorizar a fauna silvestre. E precisamos ter, sobretudo, uma relação mais ecológica, mais harmônica, né, com as várias, digamos assim, os vários componentes desse ecossistema urbano. Eu finalizo com a questão da nossa, digamos assim, né, da necessidade que nós temos de diversificar a nossa alimentação, procurando outras fontes de proteína animal, reduzindo, e vamos chegar a um ponto de até de abandonarmos, né, a nossa dependência, né, de carne vermelha, né, do consumo de mamíferos. Eu falei para você no início dessa live que a pecuária é profundamente antiecológica, porque assim não precisaria voltar a esse ponto, né? Inclusive está relacionado com as queimadas. Mas tem uma outra questão: esse consumo desenfreado de carne vermelha é extremamente danoso para a saúde das pessoas. Então, assim, é uma outra questão que a gente tem que trabalhar bastante. A nossa diversidade alimentar, ela tem que ser ampliada. Nós temos que procurar outras formas de alimentação mais harmônicas, mais inseridas numa concepção ecológica, enfim, né? O nosso esforço, gurias e pessoal que está nos assistindo, é muito em Osório, é muito em Porto Alegre, mas é sobretudo planetário. O planeta está em crise. Com isso eu concluo e agradeço muito o espaço com vocês. Obrigada, nós que agradecemos, Antônio. Vitória. Então, eu acredito que os desafios a serem enfrentados a partir de agora seguem sendo infinitos. E a Eliane mencionou sobre as formas de denúncia. Eu queria fazer um destaque também que no início deste ano, o município de Osório, a prefeitura, em parceria com o Instituto Federal, desenvolveu um aplicativo. Desenvolveu um aplicativo. E esse aplicativo, ele conta com uma plataforma onde a gente faz denúncias direto. É um aplicativo que ele está disponível para Android e para iOS, e a gente pode registrar as denúncias por foto, por vídeo, por ocorrência, pode ser de forma anônima ou não. A gente pode colocar animais para adoção responsável. Então, é um aplicativo que ficou bem legal para quem quiser conferir, se chama Ecopet. E eu acho que agora, para a gente, cabe muito a valorização. Aqui em Osório, né, nós, enquanto uma cidade pequena,
pequena, uma cidade que ainda tem um meio de produção rural bem forte. Eu acho que cabe muito para nós a questão da valorização dos nossos pequenos agricultores, né? Que nós temos a feira aí com alimentos todo sábado. Eu acho que a valorização da agricultura familiar, a valorização do pequeno produtor, a valorização das comunidades indígenas que a gente tem ao redor é uma das soluções bem viáveis, tanto para uma reeducação alimentar, para a gente abrir os nossos olhos para outras realidades, mudar a nossa forma de alimentar, e continuar na luta, né? Não deixar de, não ter medo de denunciar, sempre denunciar assim que possível, e valorizar, acima de tudo, a ciência e a educação, né? Porque se não for por elas e através delas, a gente não vai para frente. Então, muito sucesso na candidatura de vocês. Podem contar comigo para o que for preciso. E boa sorte, meninas. Obrigada, Vitória. Então, assim, gente, eu acho que aqui a gente encerra as nossas pautas, né? E eu não sei, alguém quer deixar mais um? Eu acho que o Antônio e a Vitória meio que já deixaram encaminhada a finalização deles. Se eles quiserem, eu vou deixar aberto o microfone aqui para vocês encaminharem as suas finalizações. Eliane, tu quer encaminhar a tua finalização? Eu só queria agradecer também. Eu acho que vocês estão de parabéns pela atividade. Isso faz parte disso tudo que eu falei, né? Uma das tantas coisas que a gente pode fazer. Eu fico feliz de ver que Osório tem uma pré-candidata, uma futura candidata, é amanhã que ela vai estar candidata, né? Tão consciente, tão jovem, tão consciente, né? Com essas questões, não só da questão animal, mas ambiental também, né? E eu vejo isso como bons auspícios, né? Para o futuro, apesar do cenário triste, trágico que a gente está vivendo no Brasil, né? Não só em relação aos incêndios, mas alguns retrocessos que a gente está vendo. Mas fico feliz de ver que o pessoal está acolhendo cada vez mais essa pauta, a pauta ambiental e a pauta animal, e de ver que aí em Osório, que tem várias coisas que podem ser feitas, tem candidatas abertas, sensíveis, né, para essas questões, e espero que dê certo. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Eliane. Antônio, mais alguma fala? Só agradecer Michele, Vitória e Eliane, né? E da mesma forma que a Eliane colocou, né? Torcendo muito, né? Para todas vocês, né? Para quem é candidato e candidata, enfim, né? Eu acho que vocês estão mostrando muita coragem e tem a minha torcida, digamos assim, muito forte e incondicional. Eu, inclusive, fui candidato em 2010, Gurias, e já tive nessa situação, enfim, foi uma experiência muito interessante, né? E tive também muito apoio, muita solidariedade, e eu espero que vocês tenham nesse momento. Um grande abraço. Certo. Obrigada, Antônio. Vitória, tu quer terminar aí alguma fala? Agradecer mais uma vez a possibilidade de debate para a gente trazer isso à tona, nunca é demais. Dizer mais uma vez que, para que vocês precisarem, podem contar comigo, e por mim aqui, estou na torcida já. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Então, gente, eu agradeço, né, por todos nós aqui do Pessoal Osório, por todo o nosso diretório, a nossa equipe. Agradeço a presença da Eliane, agradeço a presença do Antônio, agradeço a presença da Vitória. Quero dizer que é muito importante para nós ter pessoas como vocês, né, nos apoiando e por aceitarem participar dessa live com a gente em assuntos que são tão importantes, né, para a nossa sociedade, tanto em Osório quanto no mundo, né?
e dizer que nós estamos sempre aqui para tudo que for, né, pautado, reivindicado, e além de questões e campanhas políticas, nós estaremos aqui, sim. A nossa construção, como vocês já colocaram, é formiguinha, e nós temos um formigueiro já se formando. Eu quero dizer que né, nós temos várias conquistas aí, né, com relação à proteção animal, até aquela que foi aprovada no Senado aí, né, que pode chegar a 5 anos, né, de cadeia para crime de maus tratos contra cães e gatos. E quando ela foi agora para a sanção, o nosso presidente desgovernado disse que vai mandar ela para o pessoal resolver no Facebook, né? Assim que ele está tratando as questões do país. Ele disse que vai colocar lá a pauta no Facebook, sabe como é, e aí o pessoal vai lá e dá sua opinião, e aí, conforme for a opinião do pessoal no Facebook, ele vai sancionar ou não a lei. Mas nós seguimos aqui, né? Nós, apesar dessas conquistas, a legislação em favor dos animais do Brasil é muito frágil, né? E os advogados conseguem muito bem reverter, né? Algumas colocações aí, né? E a gente precisa de leis bem específicas, né, que tratem os animais como sujeitos de direito. E daí a importância de fechar essas brechas legais aí para ajudar os animais, né, tanto os domésticos, né, todos os animais. Eu quero dizer, então, que foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse sábado. Quero propor outras lives, né? Eu quero convidar vocês já para várias lives e quero dizer para a Eliane que sim, nós vamos entrar em contato, vamos buscar aí essa rede de apoio, dizer para a Vitória que, Vitória, assim, ó, tu é uma guria que é o nosso futuro aí, eu fico muito orgulhosa de te ter aqui nessa live hoje. E agradecer ao Antônio, nossa, que maravilhoso. Obrigada, um bom sábado a todos e até o próximo.